Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. E aí, família, tudo bem? Eu sou o pastor Ramon Vilar e hoje eu estou aqui para falar a respeito da Páscoa. Nesse final de semana, nos 4 cultos, na verdade, nós celebraremos a Páscoa. A Páscoa para os judeus é a celebração do fim dos 400 anos de escravidão. Para nós cristãos, a Páscoa é Jesus. Ele que se sacrificou, Ele que morreu por nós e Ele que ao terceiro dia ressuscitou, pondo fim à maldição da cruz. Foi por causa dele que o João Batista um dia disse, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E foi esse Jesus que me libertou e que te libertou. Então o que eu quero falar para você, nesse dia, no dia especial de hoje, é que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, abra e convide o Espírito para entrar na sua vida e transformar. Porque eu acredito e eu tenho certeza absoluta que se você clamar a presença de Deus, Ele vai se fazer presente na sua casa. A Páscoa é motivo de alegria. Páscoa é motivo de nós celebrarmos a vida, não simplesmente lembrar do sofrimento, do sacrifício, das chibatadas que Jesus tomou, dos açoites que Ele tomou, de como Ele ficou exposto naquela cruz. Ele não está mais naquela cruz, hoje Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele não está mais na tumba, Ele vive e está entre nós. Então, o meu convite para você é que você abra o seu coração e que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida e que Jesus, o sacrifício dele, faça sentido para você e que você decida, se ele viveu, se ele morreu por você, que você então viva por ele. Eu queria orar por você e entregar esse momento para Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu sacrifício. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos mais do Senhor e nós reconhecemos que o teu sacrifício não foi em vão. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use para que nós possamos levar o Evangelho àqueles que não escutaram ou então àqueles que estão distantes do Senhor. Que nós possamos relembrá-los do tamanho do seu sacrifício e do tamanho do seu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um culto extraordinário. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. E aí, família, tudo bem? Eu sou o pastor Ramon Vilar e hoje eu estou aqui para falar a respeito da Páscoa. Nesse final de semana, nos 4 cultos, na verdade, nós celebraremos a Páscoa. A Páscoa para os judeus é a celebração do fim dos 400 anos de escravidão.
para nós cristãos, a Páscoa é Jesus. Ele que se sacrificou, Ele que morreu por nós e Ele que ao terceiro dia ressuscitou, pondo fim à maldição da cruz. Foi por causa dele que o João Batista um dia disse, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi esse Jesus que me libertou e que te libertou. Então o que eu quero falar para você nesse dia, no dia especial de hoje, é que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, abra e convide o Espírito para entrar na sua vida e transformar. Porque eu acredito e eu tenho certeza absoluta que se você clamar a presença de Deus, Ele vai se fazer presente na sua casa. A Páscoa é motivo de alegria. Páscoa é motivo de nós celebrarmos a vida, não simplesmente lembrar do sofrimento, do sacrifício, das chibatadas que Jesus tomou, dos açoites que Ele tomou, de como Ele ficou exposto naquela cruz. Ele não está mais naquela cruz, hoje Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele não está mais na tumba, Ele vive e está entre nós. Então, o meu convite para você é que você abra o seu coração e que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida e que Jesus, o sacrifício dele, faça sentido para você e que você decida, se ele viveu, se ele morreu por você, que você então viva por ele. Eu queria orar por você e entregar esse momento para Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu sacrifício. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos mais do Senhor e nós reconhecemos que o teu sacrifício não foi em vão. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use para que nós possamos levar o Evangelho àqueles que não escutaram ou então àqueles que estão distantes do Senhor. Que nós possamos relembrá-los do tamanho do seu sacrifício e do tamanho do seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um culto extraordinário. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. E aí, família, tudo bem? Eu sou o pastor Ramon Vilar e hoje eu estou aqui para falar a respeito da Páscoa. Nesse final de semana, nos 4 cultos, na verdade, nós celebraremos a Páscoa. A Páscoa para os judeus é a celebração do fim dos 400 anos de escravidão. Para nós cristãos, a Páscoa é Jesus. Ele que se sacrificou, Ele que morreu por nós e Ele que ao terceiro dia ressuscitou, pondo fim à maldição da cruz. Foi por causa dele que o João Batista um dia disse, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi esse Jesus
que me libertou e que te libertou. Então o que eu quero falar para você nesse dia, no dia especial de hoje, é que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, abra e convide o Espírito para entrar na sua vida e transformar. Porque eu acredito e eu tenho certeza absoluta que se você clamar a presença de Deus, Ele vai se fazer presente na sua casa. A Páscoa é motivo de alegria. Páscoa é motivo de nós celebrarmos a vida, não simplesmente lembrar do sofrimento, do sacrifício, das chibatadas que Jesus tomou, dos açoites que Ele tomou, de como Ele ficou exposto naquela cruz. Ele não está mais naquela cruz, hoje Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele não está mais na tumba, Ele vive e está entre nós. Então, o meu convite para você é que você abra o seu coração e que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida e que Jesus, o sacrifício dele, faça sentido para você e que você decida se ele viveu, se ele morreu por você, que você então viva por ele. Eu queria orar por você e entregar esse momento para Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu sacrifício. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos mais do Senhor e nós reconhecemos que o teu sacrifício não foi em vão. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use para que nós possamos levar o Evangelho àqueles que não escutaram ou então àqueles que estão distantes do Senhor. Que nós possamos relembrá-los do tamanho do seu sacrifício e do tamanho do seu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um culto extraordinário.
Olá, igreja, domingo de Páscoa. Que alegria estar celebrando a vida de Deus em nós. Hoje é um dia de celebração. Muitas vezes a gente acha que isso é um dia de lembrar da morte de Jesus. E talvez sim, talvez seja um dia de a gente lembrar da morte de Jesus. Mas se lembrar da morte, não se esquecendo que ele ressuscitou no terceiro dia. Você deve ter ouvido aquela citação de Mateus 27, que Jesus, no final ali dos momentos na cruz, ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me abandonaste? E eu queria te falar que Jesus não estava ali só reclamando: Deus, o que aconteceu? Onde o Senhor está? Ele estava dizendo, se referindo ao Salmos 22, que começa assim dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E aquele salmo é um salmo profético. Ele relata, mesmo tendo sido escrito 1000 anos antes da crucificação de Jesus, ele relata detalhadamente o que Jesus passou na cruz. Mas o que eu quero dizer é que no final daquele salmo, e que Jesus quis trazer para aquele momento, é que ele venceu sobre a morte. O final do salmo, ele diz assim, que todos os povos viriam e se curvariam diante de Deus. Jesus venceu. O final da cruz não foi ali naquele momento. O final da cruz não foi aquela tumba com o corpo de Jesus. O final da cruz foi aquela tumba vazia. Foi o corpo de Jesus ressurreto. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa confiança. Que nesse tempo de incertezas, você se apegue à presença de Jesus viva, ressurreta na sua vida. E que Ele seja a ressurreição na sua casa. Que Ele seja a ressurreição na sua vida. Senhor Jesus, nós damos espaço agora para o entendimento que o Senhor não está pregado a uma cruz, para o entendimento que o Senhor não é um mito, o Senhor não é uma lenda, o Senhor não é uma história, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é aquele que nos resgatou, o nosso intercessor, o nosso mediador. Nós temos entendimento agora e declaramos esse entendimento sobre as casas, de que o Senhor está vivo ao lado do Pai. Nós te amamos por isso, Jesus, por ter morrido na cruz e por ter nos dado acesso, livre acesso à presença de Deus, por ter rasgado o véu de cima a baixo. Muito obrigado porque o Senhor pagou a nossa dívida. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor. E nós seremos eternamente gratos. E nesse momento nós queremos lembrar disso, glorificando o seu nome e celebrando a sua vida em nós, Jesus. Louvado seja o seu nome. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos Por que tratar um rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa d'água? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a colocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente.
jamais terá de usar outra vez, e jamais terá de usar outra vez. Ele ressuscitou e Ele vive dentro de nós. Ele vive no nosso coração e é isso que nos fortifica, é isso que nos traz a paz que excede todo entendimento. E é sobre Ele que nós estamos cantando hoje, é sobre Ele que nós estamos louvando hoje, é sobre Ele. Aleluia. A esperança triunfou. Aleluia. Deus venceu tudo por mim. A morte não segurou. Cristo ressuscitou, vivo no trono está, e eu vivo pra te adorar. Yeah.
Pão da vida que veio do céu e que nos alimenta, Senhor. Pão da vida vindo da glória. Muitas coisas foste aqui, um santo rei, um carpinteiro. Tu és a vida em mim, diga. Soberano, Isso. meu Redentor. Ele é o Deus conosco. Deus conosco, tu és um grande amigo. Vamos dizer mais uma vez, diga. Pão da vida. Pão da vida, Ei. vindo da glória. Muitas coisas foste aqui. Muitas coisas foste aqui, um santo rei, um carpinteiro. Diga, tu és a vida. Tu és a vida. Soberano. Soberano, É. meu Redentor. Deus conosco, Tu és. um grande amigo. A palavra vive em nós. Vamos dizer o nome dele, diga. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Esse é o teu nome. esse é o teu nome. Lançado no madeiro foi pra salvação chegar a mim. Diga mais uma vez, diga Jesus Tu és a Cristo. vida em mim. Jesus Cristo. Esse é o teu Esse é o teu nome. Lançado no madeiro foi pra Se você já entendeu salvação isso, chegar vamos dizer mais alto o nome dele, diga Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse é o teu nome. Lançado no madeiro foi. Lançado no madeiro foi pra salvação chegar a mim. Diga bem alto o nome dele mais uma vez, diga Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse é o teu nome. Lançado no madeiro foi. Lançado no madeiro foi pra salvação chegar a mim. Erga a sua voz agora e diga Tu és a vida em mim. Levante a sua voz mais uma vez e diga Tu és a vida em mim. Eu sei que você já entendeu. Diga mais uma vez. Diga. Diga. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Esse é o teu nome. esse é o teu nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Yeah, aleluia. Tu és a vida em nós, Senhor. porque Ele vive. Oh, posso crer no amanhã, somente porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Posso crer no
100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito Santo, ele é 100% Deus. E você deve conhecê-lo e experimentar a comunhão com ele dessa maneira. Tudo que nós experimentamos de Deus é através da obra do Espírito Santo. Quando você adora em espírito. Quando você louva em espírito. O Espírito Santo é fundamental para que cada área da tua comunhão com Deus seja expandida ao máximo. Você não pode perder os 7 estudos semanais sobre o Espírito Santo, de 5 de abril até o dia de Pentecostes. Confira toda segunda-feira às 9 horas no canal do YouTube da IA Church. Nós do IA Kids acreditamos que levar uma criança a crer em Jesus é a coisa mais importante que podemos fazer por ela. Fazemos isso todos os finais de semana, através de brincadeiras, louvor e histórias. E claro que para isso acontecer, nós precisamos de você. Venha ajudar a somar a nossa equipe e a multiplicar o amor de Jesus. Venha ser um voluntário. Inscreva-se. Fique por dentro de tudo o que acontece na IA Church. Através do nosso aplicativo, você pode acompanhar a nossa programação, fazer inscrição para os nossos eventos e ter acesso a conteúdos exclusivos. Lembre-se de ativar as notificações para receber todas as novidades. A paz, meus queridos, feliz Páscoa para todos vocês. Nós estamos celebrando uma festa muito especial, porque foi na Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E nós vamos celebrar a ceia agora, não é? Que é uma ordenança de Jesus, mas também é um memorial. E nós trazemos então à nossa mente, à nossa memória, aquilo que Jesus fez por nós. Na última ceia, Jesus pegou do pão, partiu e disse assim: este é o meu corpo que será entregue por vós. E pegou do cálice, tomou e disse assim: esse é o sangue que será vertido em favor de muitos. Então é isso que nós vamos fazer. Mas eu quero dizer para você que antes de nós comermos, né, o pão e tomarmos do cálice, você pode ouvir um testemunho, você deve ouvir esse testemunho para que você saiba que é um poder sobrenatural quando nós fazemos isso. Porque isso na verdade é um ato profético, é algo que nós fazemos no natural, mas que aciona o reino espiritual ao nosso favor. Então ouça esse testemunho. Shalom, estou aqui para testemunhar. Durante alguns anos atrás, eu fui acometida de uma enfermidade chamada leucopenia. É onde os glóbulos brancos caem muito. Os médicos chegaram a desconfiar que eu tinha leucemia e até AIDS. Mas não descobriram nem o motivo e nem a cura para aquela situação que me deixava tão debilitada. Por vezes era proibida de sair de casa, recebia atestados médicos para nem trabalhar, porque a minha imunidade ficava muito baixa. Mas, querido, quando o homem diz que é impossível, é o cenário perfeito para o milagre de Deus. Então, orando a Deus, eu fiz com ele um trato e combinamos assim. Eu creio que a ceia é o momento da manifestação da bênção de Deus. Afinal de contas, na ceia nós temos oportunidade de sentar-se à mesa com Jesus. E ali é lugar de cura, de restauração e de bênção. Crendo dessa forma, então, eu vim por vários meses e me sentava na igreja e tomava do vinho e comia do pão e falava assim a Deus: Jesus, que o teu sangue substitua o meu. Que o teu sangue venha agora a ser transferido para o meu corpo, porque eu recebo aquele sangue que o Senhor derramou. Muitas vezes na nossa vida, a cura, o tratamento e a bênção de Deus, ela vem de forma processual. Foi assim com a vida de Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi assim com o povo hebreu, que deu 7 voltas em Jericó para conquistar a sua bênção. E foi assim também na minha vida. Por repetidos meses eu vinha
tomava do cálice, comia do pão e declarava essa vitória na minha vida. E creiam, aconteceu aquilo que era impossível para Deus. Meu sangue foi restaurado e pude receber e crer e testificar e hoje aqui testemunhar que Deus faz, que Ele opera. É muito bom participar da mesa com o Senhor. Ceia, muito mais que o ritual, também é um ato profético, porque nós repetimos aqui na terra algo que está acontecendo no reino espiritual. Por isso, tome a sua ceia com a sua família e declare junto ao Senhor que está com você na mesa as suas bênçãos, a sua graça e a sua misericórdia. Deus te abençoe. Tremendo, né? Então vamos agora tomar dos elementos. Senhor, em Cristo Jesus, nós te consagramos este pão e este cálice de suco de uva. E nós o tomamos, Senhor Deus, nós tomamos estes elementos, trazendo à memória o que Jesus fez por nós por amor. Aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. E nós com espírito de gratidão e alegria, vamos nos apresentar agora ao Senhor com uma oferta especial. Você sabia que na palavra de Deus diz que nós não podemos nos apresentar, né, ao Senhor de mãos vazias? E quando esse texto fala sobre isso, ele fala das festas, que o povo, né, todo o povo de Judá, todo o povo de Israel, tinha que sair de sua casa e ir até Jerusalém, ao templo para adorar. Todos deveriam apresentar uma oferta, cada um segundo as suas posses, mas ninguém deveria deixar de entregar uma oferta. E nós sabemos que a Páscoa é uma festa muito especial, porque a Páscoa representa o sacrifício de Jesus por nós, não é? Ele que entregou o seu corpo, o pão, e que derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. E hoje nós temos salvação neste nome, no nome de Jesus, que merece a nossa adoração, a nossa celebração, a nossa alegria e a nossa rendição. Que você agora possa trazer uma oferta especial nessa data que é totalmente especial, porque ela tem uma representação tremenda nas nossas vidas. Acione aí o QR Code, né? As contas estão aí descritas para que você possa fazer o seu depósito. O pão da vida que veio do céu e que nos alimenta, Senhor. O pão da vida vindo da glória. Muitas coisas foste aqui, um santo rei, um carpinteiro. Tu és a vida em mim, diga. Soberano, isso. Meu Redentor. Ele é o Deus conosco, Deus conosco. Tu és um grande amigo. Vamos dizer mais uma vez, diga. Pão da vida, pão da vida. Soberano, meu Redentor, Deus conosco, Tu és um grande amigo. A palavra vem em nós, vamos dizer o nome dele, diga: Jesus Cristo, Jesus Cristo, esse é o teu nome, esse é o teu nome, lançado no madeiro foi pra salvação chegar a mim. Diga mais uma vez, diga: Jesus Cristo, a vida em mim. Jesus Cristo, esse é o teu nome, lançado no madeiro foi pra salvação chegar. Você já entendeu isso? Vamos dizer mais alto.
Esse é o teu nome. Esse é o teu nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Tu és a vida em nós, Senhor. Obrigada por sua oferta. Feche os seus olhos agora, para que você receba uma bênção especial. Pai querido, eu quero te agradecer por todos aqueles que se apresentaram em celebração ao Senhor através dessa oferta. Que o Senhor os abençoe com paz, com prosperidade, com saúde. Que nós possamos viver o melhor do Senhor. Que o Senhor nos proteja, Senhor Deus, em tempos de aflição. Mas que o Senhor possa fazer algo novo, diferente do que está acontecendo aí. Porque nós somos um povo que temos um Deus que tudo pode e que nos favorece em Cristo Jesus. Amém. Oi, gente querida, feliz Páscoa para todos vocês. Páscoa é uma celebração tão maravilhosa para nós cristãos, e é um tempo de nos reunirmos a família, é um tempo de celebrar a ressurreição de Jesus. Mas o tema da mensagem de hoje, que é uma mensagem de Páscoa, é o Evangelho dos Jardins. E aí alguém vai dizer assim, mas pastor, o que isso tem a ver, né, com Páscoa? Acredite em mim, no final dessa mensagem você vai entender que sim. Mas eu amei fazer esta mensagem e encontrar este título porque jardins são de fato um dos ambientes mais lindos que existem. Jardins revelam um Deus criativo, revelam um Deus provedor. Normalmente onde há um jardim existe todo um bioma, né, de insetos, de pássaros, de vida. A vida pulsa nos jardins, né? Jardins revelam também um Deus perfeito, porque Ele é capaz de, na diversidade, criar coisas tão lindas, que são compostas, são diferentes, mas que vivem em harmonia juntos, né? No jardim, nós temos então toda essa diversidade de cores, de sabores e de odores, não é isso? Mas o que é que o jardim tem a ver com o Evangelho e com a Páscoa? Ainda que você talvez nunca tenha pensado isso, o Evangelho da salvação, ele todo passa em cenários de jardim. Não é verdade? Por quê? Porque o homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado num jardim. A tentação de Jesus aconteceu num jardim. E a ressurreição de Jesus também aconteceu num jardim. Então, uma vez que eu já dei o spoiler aqui da mensagem, eu quero refletir com vocês em cada um destes jardins e o que ele significa para nós. O primeiro deles é o Jardim do Éden, né? E no Jardim do Éden nós temos a primeira promessa do Salvador. A gente sabe que Satanás tentou a Eva, Eva caiu, levou Adão a pecar e houve de fato a perda daquele lugar maravilhoso por conta da desobediência. Mas nós não podemos nos esquecer que o propósito de Deus, ao criar o homem, criou antes para ele o jardim. Antes de Deus criar o ser humano, já criou o lugar no qual ele deveria habitar. E o lugar que Deus criou para ele era um jardim do Éden, cujo nome Éden significa prazer. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O propósito de Deus para o homem é que ele vivesse bem, num lugar lindo, agradável aos olhos, um lugar de provisão completa. E o próprio Deus o visitava no jardim todo dia, na viração do dia. Era um jardim lindo, era um jardim cheio de abundância, de alimentos, de frutos. O jardim, portanto, se torna
o lar de Adão e Eva. E todas as suas necessidades eram supridas no jardim. Deus se encontrava com eles no jardim. E aqui nós vemos, logo de cara, que o propósito de Deus para o ser humano é que ele vivesse bem, que ele vivesse num lugar pacífico, num lugar agradável, né? Mas naquele jardim, apesar de toda a abundância que tinha, havia uma restrição. E esta restrição era: não podiam comer de um fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Deus, ele cria o homem, dá o melhor para ele. Deus é o seu provedor, é o seu pai. Só que Deus deixa claro para o homem que, para que seu relacionamento com o homem permaneça fluente, profícuo, pacífico, teria que haver da parte do homem tanto a obediência quanto a fé em acreditar que Deus sempre desejava o melhor para ele e lhe dava o melhor. Todos conhecem a história e nós sabemos que no jardim do Éden o homem desobedeceu. E a desobediência levou o homem à queda. Capítulo 3, dos versículos 4 a 13, falam sobre isso e eu não preciso ler, porque isso já está no imaginário de todos vocês. Mas no mesmo jardim, queridos, onde o homem foi criado, onde o homem habitou, onde o homem celebrou a presença de Deus, onde o homem desobedeceu e morreu espiritualmente, nesse mesmo jardim, Deus faz a promessa de redenção. E ali então começa a história do Evangelho. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando aqui da serpente. Esse ti é a serpente. Porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, que é Jesus, te ferirá a cabeça, Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fala da morte na cruz. Então, Cristo, o Salvador prometido, derrotaria definitivamente a serpente, mas seria ferido no calcanhar. Vejam que a primeira manifestação do Evangelho, da boa notícia, da boa nova, começou no Jardim do Éden. Então, a aparente derrota, que seria a morte na cruz, seria na verdade uma grande vitória sobre Satanás na ressurreição. Amém? Então o Evangelho, gente, começa com a promessa de redenção lá no Jardim do Éden. O segundo jardim que nós vemos que tem uma ligação direta com o Evangelho é o Jardim do Getsêmani. Porque no Jardim do Getsêmani nós temos a luta do Senhor, a luta do Salvador. Em Mateus 26, versículo 36, nós lemos nas Escrituras: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. A luta que Jesus teria na cruz seria corpórea, seria física. Mas a luta que ele travou no Jardim do Getsêmani foi uma luta emocional, foi uma luta espiritual. Ele literalmente, ele tinha o poder de dizer: basta, não quero, não vou fazer, não preciso passar por isso. Entretanto, se ele não fizesse isso, nós todos estaríamos irremediavelmente perdidos. Então, queridos, a luta de Jesus ali no Getsêmani era, num certo sentido, contra o diabo, e o diabo esteve ali, apareceu ali, mas era também uma luta contra a sua própria alma, porque todo ser humano tem um sentimento de preservação que nos leva a tentar lutar pela vida, não é isso? Agora,
Nenhum outro lugar no mundo era tão propício como o jardim do Getsemane. Eu vou explicar para você por quê. Getsemane, no português, é um nome que no hebraico é Gat-shmanim. Gat é prensa, e shmanim é azeite. Prensa de azeite. Aquele lugar, chamado também de Jardim das Oliveiras, era um lugar onde havia várias prensas de azeite. Por quê? Porque ali as azeitonas que nasciam nas oliveiras, elas eram prensadas naquelas prensas, e o primeiro azeite que saía daquelas azeitonas servia ao templo. O segundo azeite servia para quê? Para adoração, para iluminação da menorá, por exemplo. O segundo azeite, que ali, depois que eles tiravam o primeiro extra virgem, a segunda prensa passava na mesma azeitona ali e tirava o azeite para a alimentação. O terceiro azeite da terceira prensa era para iluminação nas casas, nas lamparinas, e também era um azeite para cura das feridas, Quando alguém tinha alguma ferida, passava primeiro aquele azeite para amolecer a ferida, e depois passavam vinagre para desinfeitar. De qualquer forma, irmãos, o nome Gat-shmanim significa prensa de azeite. E ali o próprio Senhor estava sendo prensado na sua alma, prensado no seu medo. Qual era o grande medo de Jesus ali? Havia certamente o medo da dor excruciante. Aliás, esse é um termo que é advindo da morte de cruz. Excruciante é o que vem da cruz. É uma dor inigualável que ninguém pode sofrer a não ser aquele que passa pela crucificação. Então, certo que Jesus podia ter medo daquilo, mas o pior medo de Jesus era a separação do Pai. Porque a Bíblia diz que na cruz Deus virou as costas para ele. Foi por isso que Jesus clamou a Deus: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Então, a comunhão eterna entre o Pai e o Filho foi quebrada lá na cruz por conta do meu e do seu pecado. Em função disso, na cruz, Jesus sentiu a dor, mas a vitória já havia sido conquistada lá no jardim do Getsemane, ou Gat-shmanim, Então, agora o interessante é que esta luta que Jesus teve que travar foi uma luta solitária. Por quê, gente? Porque estava chegando a hora de pisar na cabeça de Satanás. Porque ele iria derrotar Satanás, o tentador, aquele que foi a razão por que o homem caiu e por conta de quem a morte veio ao mundo. Estava chegando ali a hora de Satanás ser destruído, não sem antes, morder o calcanhar de Jesus, que representa aqui a morte na cruz. Jesus, naquele momento, apesar de ser o Filho de Deus, ele era o filho do homem também, e ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos, com os quais ele tinha mais comunhão, que eram Pedro, Tiago e João. E ali ele estava tão triste, gente, tão triste, que ele pediu a eles que o acompanhassem naquela hora difícil. Está lá em Lucas capítulo 22, versos 41 a 43. E a Bíblia diz que ali, depois os anjos vieram para ajudá-lo, Lucas 22, 41 a 43 diz: ele por sua vez se afastou, cerca de um tiro de uma pedra, e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo no céu que o confortava. Do céu que o confortava. Então o peso emocional, o peso espiritual que estava sobre Jesus foi extraordinário, a ponto dele ter suor misturado com sangue. A gente sabe, a ciência chama esse processo de um estresse exacerbado de hematidrose. É quando literalmente os microvasos se rompem e
na pele você percebe o suor misturado com sangue. Por quê? Porque Jesus estava carregando sobre si os pecados de todo mundo. O meu, o seu e os nossos. Lá naquele lugar, ele poderia dizer não. Ele poderia dizer, não é justo. Ele poderia dizer, eu não mereço, eu não fiz por merecer. Esta não é a minha guerra, este não é o meu peso, este não é o meu pecado. Mas, no entanto, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E lá em Lucas 22, 44, a Bíblia mostra claramente que a dor, apesar de ser espiritual e emocional, ela interferiu no seu corpo físico. Porque a gente sabe, irmãos, que existem doenças, enfermidades chamadas psicossomáticas, né, que são psique é mente, é alma, e soma é corpo. Psicossomática significa uma enfermidade no corpo advinda de uma dor emocional. Muitas pessoas adoecem por conta de dores emocionais. Cânceres, muitas vezes, são resultado de dores emocionais. Pessoas que chegam no limite podem desenvolver doenças e comorbidades. Jesus também estava sofrendo demais no seu âmago, na sua alma, no seu espírito, a ponto do seu corpo não aguentar, e microvasos, certamente por um aumento significativo da pressão arterial, estouraram, se romperam e ele surou sangue. Mas espiritualmente, gente, isto já tem um significado, porque nós sabemos que foi o sangue de Jesus Cristo que nos deu a vitória. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala assim, que aqueles que lutaram contra o anticristo, eles o venceram. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Aqui Jesus estava derramando sobre a terra o seu sangue precioso para redimir a terra. Jesus não só redimiu as vidas, mas redimiu também a terra. E um dia a terra voltará para as mãos do Senhor. Amém? Então, neste texto de Lucas 22, 45 a 46, a gente vê que de fato aconteceu esse processo de hematidrose. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, de tristeza, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Todos sabemos que Jesus tinha que lutar essa luta sozinho. Ainda que os discípulos tivessem tentado, a pressão que estava sobre ele fez com que eles dormissem e deixassem o Salvador sozinho. E ele lutou sozinho por mim e por você, para que quando você passar por momentos de solidão, que ninguém compreende o que você vive, você sabe que existe alguém que conhece a sua dor e morreu para que você pudesse não estar mais sozinho, mas o tivesse como seu companheiro. Todos sabemos que dali Jesus sai, foi levado preso, foi açoitado, zombaram dele, repartiram as suas vestes e por fim ele foi morto. E a história teria terminado como uma derrota se não houvesse o epílogo que aconteceu no jardim do túmulo. Portanto, no jardim do Éden, o homem peca, mas tem a primeira promessa de redenção. O evangelho foi pela primeira vez pregado na boca do próprio Deus. Depois, no jardim do Getsemane, ali Jesus está contendendo com o diabo, lutando com a sua própria alma para fazer a vontade de Deus e cumprir a razão para a qual ele veio. Muitas vezes Jesus proibiu as pessoas que dissessem que ele era o Messias, para que não antecipasse o momento. Mas quando chegou a esta hora, a hora da morte, ele disse, para esta hora que eu vim. E graças a Deus, porque ele não desistiu no Getsemane, e não desistiu tampouco na cruz, quando um dos ladrões disse para ele, se você é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não desceu. Por quê? Porque ele queria cumprir a vontade de Deus, de ir até o fim para nos salvar. Mas o terceiro jardim, que é protagonista neste
evangelho extraordinário que nós pregamos. E eu agradeço a Deus porque eu posso pregar para o mundo inteiro. E eu quero já hoje profetizar que neste jardim do túmulo, o fim não foi a morte, mas o fim foi a ressurreição. O jardim do túmulo foi o lugar da vitória do Salvador. Amém? Ó morte, onde está a vitória? Diz o apóstolo Paulo. O aguilhão da morte não foi suficiente, as cadeias da morte não foram suficientes, porque Jesus ressuscitou. Então, queridos, no jardim do túmulo, a crucificação é passado. Entenda isso. No jardim do túmulo, nós temos que nos lembrar que Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Então nós, cristãos, não temos que chorar pela sua morte, não temos que nos autoflagelar. Por quê? Porque a morte foi necessária, mas a morte não foi o fim. A morte foi uma passagem, durou 3 dias, e ao 3º dia Ele ressuscitou. E por isso nós, cristãos, quando celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Então, portanto, no jardim do túmulo, a crucificação é passado. A promessa feita por Deus no jardim do Éden se cumpriu. A promessa feita por todos os profetas, e especialmente por Isaías, o profeta por excelência, que enxergou e que falou sobre o Messias, lá no capítulo 53 se cumpriu. E eu quero ler um dos textos mais lindos, que está aqui no capítulo 53 de Isaías, dos versos 4 a 12. E eu quero já de antemão dizer para vocês que este capítulo é para os judeus chamado de o capítulo proibido. Porque muitos judeus, quando leem este texto, eles se convertem. Existe um ministério que chama One for Israel, que é um ministério de judeus que pregam para judeus. E muitas vezes eles saem nas ruas de Jerusalém, nas ruas de Israel, e leem, pede para a pessoa ler o texto de Isaías 53. Aí ele pergunta para o transeunte: o que é isso que você leu? Eles dizem: esse é o evangelho de Jesus, de Yeshua. Eles dizem: não. Esse é um evangelho, esse é um texto escrito pelo profeta Isaías. E algumas pessoas ficam chocadas, porque a semelhança com o que aconteceu com Jesus, escrita por um profeta que profetizou 700 anos antes, mais de 700 anos antes de Jesus morrer. Eu vou ler o texto para vocês, para que vocês saibam que Jesus não morreu porque ele foi um mau político, ou porque não teve poder de persuadir o povo para lutar contra os romanos. Não, meus irmãos, ele morreu porque ele assim desejou. Ele mesmo diz, quando os soldados de Caifás chegam para prendê-lo no Getsêmani, quando eles procuram Jesus, ele diz: eu sou, e eles caem por terra. Em seguida Pedro pega a espada e corta a orelha de Malcom. E Jesus cola a orelha do soldado que veio para prendê-lo e diz para Pedro: Pedro, quem viver pela espada vai morrer pela espada. Você acha que eu não poderia me defender? Você acha que eu não poderia pedir ao Pai e Ele não me mandaria legiões de anjos para me defender? Uma legião de anjos é de 3 a 6 mil soldados. Jesus poderia ter ali dezenas de milhares de anjos, se Ele assim o quisesse. Ele disse: ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou. Então, meus queridos, esse trecho de Isaías 53 é a prova cabal de que Jesus não foi um charlatão, não foi um derrotado. Ele é o Filho de Deus que veio e encarnou neste mundo para se tornar um de nós, para viver a nossa vida, lutar as nossas guerras, comer a nossa comida, falar a nossa língua, morrer a nossa morte e levar sobre si os nossos pecados. E o texto diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui vale a pena fazer um comentário. Traspassar fala dos cravos que
feriram e que atravessaram as suas mãos e pés. Mas moído fala da sua costa ou das suas costas, que foram literalmente moídas pelo chicote dos romanos, que rasgava a carne e deixou as suas costas completamente ensanguentadas. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou hematomas fomos sarados. Todos nós, eu e você, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem, da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Se cumpriu até isso. Ele foi sepultado no cemitério de José de Arimateia, um rico que fazia parte do sinédrio. Com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Esse fruto penoso, queridos, somos nós, eu e você. Eu e você. Jesus, ele olhava para o futuro e via as almas que seriam transformadas e resgatadas das mãos do império das trevas por conta do seu trabalho penoso. Ele verá o fruto penoso, trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tudo isso, meus queridos, foi profetizado por Isaías e se concretizou. Ele morreu lá no Calvário, no Gólgota, no lugar da caveira. Ele morreu entre os transgressores. Foi contado com os transgressores. Morreu morte de maldição, morte de rebelde, sem nunca ter se rebelado. Mas o jardim da tumba, queridos, se tornou o cenário da esperança e da ressurreição. A pedra que selava a tumba rolou. Em João capítulo 20, versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Os lençóis que envolviam Jesus estavam lá, mas Jesus não estava lá. No versículo 5 do capítulo 20 de João diz: e abaixando-se, isso é Pedro, que viu, entrou, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. A morte foi vencida pelo Salvador. Ó morte, onde está a vitória? E quando eu falo de morte, eu não estou falando simplesmente da cessação da existência, porque morte nas Escrituras significa separação. A morte do corpo significa a separação do corpo do espírito do homem. A morte espiritual significa a separação definitiva do homem de Deus, o autor da vida. Mas lá no jardim da
tumba, a morte teve a sua vitória, a sua derrota. E é por isso que nós não temos que temer a morte, porque a morte foi vencida no dia em que Jesus Cristo ressuscitou. A derrota de toda a raça humana aconteceu no jardim do Éden, mas a maior luta da raça humana aconteceu no jardim do Getsêmani. E a maior de todas as vitórias da raça humana aconteceu no jardim do túmulo. Esses 3 jardins representam a nossa vida. O Éden nos lembra que somos pecadores e estamos condenados sem Jesus. O Getsêmani nos lembra que temos a oportunidade de fazer a escolha por Cristo, assim como Ele fez a escolha por nós. Então, quando você estiver no seu Getsêmani, quando você estiver passando pelas suas lutas, lembre-se, escolha Jesus, escolha fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida, porque assim a tua luta será vencida, porque a promessa de Deus diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, meu querido, se lá no Éden nós somos lembrados de que somos pecadores, no Getsêmani somos lembrados de que podemos fazer a escolha ao lado do Senhor. E quando escolhemos o Senhor, temos a vida eterna. O jardim da tumba nos lembra que se Cristo ressuscitou, nós que nele cremos, também ressuscitaremos. O apóstolo Paulo diz que ele é a primícia dos que ressuscitam. A primícia dos que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. E um dia, eu e você também ressuscitaremos e teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, querido, que Páscoa para nós cristãos é isso. Ele morreu, mas ele está vivo. A tumba está vazia. Você pode visitar a tumba de Maomé, talvez a tumba de Buda, de Confúcio, dos grandes homens que passaram na história. Todos eles permaneceram lá. Mas quando você vai a Jerusalém e encontra a tumba de Jesus, está escrito na porta, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. E ele apareceu aos discípulos ressuscitado. E aqueles que estavam devastados, destruídos, porque a esperança havia morrido, voltaram a ter esperança. E aqueles homens amedrontados, que tinham medo de serem mortos, agora eram intrépidos. E não somente os discípulos, mas todos que os viram na ressurreição. A igreja primitiva, nos 2 primeiros séculos, eles morriam, eles eram levados pelo Império Romano, para o circo romano, eram levados também para o Coliseu, e eles morriam cantando e glorificando, porque ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Querido, isso significa que se nós temos queridos, amados que já se foram, amados que invocaram o nome de Jesus, nós os encontraremos um dia, porque para nós a morte não é o fim, mas é o início da vida eterna, onde toda mortalidade será despida das nossas vidas, e nós seremos revestidos da imortalidade. Então, não tenha medo da morte, porque o Deus que você serve, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Eu quero terminar esta palavra orando com você e por você. Meu querido, você é pecador, e eu não tenho que argumentar para que você concorde. Quantas vezes nós desejamos fazer o certo e erramos ainda assim? Quantas vezes prometemos coisas para os homens e não conseguimos cumprir? Quantas vezes a vida nos mostra o quão pecadores nós somos? Mas isto não é o fim, porque Jesus morreu pelos pecadores. A Bíblia diz, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já te amava, mesmo antes de você entregar a sua vida a Ele. Mas hoje você pode mudar de lado. Hoje você pode deixar de ser uma criatura
e se tornar filho do Deus Altíssimo, através de um processo de adoção, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então, se você quer entregar a tua vida, quer entregar o teu coração, se você quer se tornar filho de Deus e ter a certeza de que a morte não é o fim, ore comigo agora. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque Jesus morreu no meu lugar, pelos meus pecados. Mas Ele ressuscitou, Senhor, e Ele nos dá a vida eterna, todo aquele que nele crê. Foi Jesus quem disse: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, querido, diga assim para Jesus: Senhor, eu te convido para entrar no meu coração, para entrar na minha vida, para ser o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Eu preciso de Ti, e eu creio que o Senhor lá na cruz do Calvário morreu pelos meus pecados. Querido, se você fez esta oração, eu queria pedir que você colocasse o seu celular em frente desse QR Code. Por quê? Porque eu quero que nós aqui da IA Church possamos orar pela tua vida. E eu quero te lembrar de uma verdade. O ladrão, um dos ladrões que estavam ladeando Jesus, ao lado de Jesus, reconheceu a Jesus como Filho de Deus. E ele disse para Jesus: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, queridos, a morte não é o fim. A morte é o início da vida eterna. Eu quero dizer para você, querido, que já é de Jesus, que já tem Jesus na sua vida. A palavra de Deus para você a respeito da Páscoa é: viva a ressurreição. Viva o poder da ressurreição. Deixe que Deus opere com o poder de ressurreição na sua vida, para que aquilo que morreu volte a viver. O primeiro amor, a alegria, a esperança, a fé, os relacionamentos que foram destruídos por Satanás, nada precisa permanecer assim para sempre, porque o poder de ressurreição que levantou Cristo da morte também pode restaurar todas as coisas na sua vida. Então hoje, celebre comigo a Páscoa. Repita comigo: você que entregou a sua vida a Jesus hoje, e você que já é dele, talvez há décadas e décadas, diga comigo assim: Feliz Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou. E agora eu declaro, Senhor, que todas as maldições já foram quebradas, porque a tua palavra diz em Gálatas 3,13: Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Senhor, se o Senhor nos deu vitória sobre a maldição da morte, muito mais as demais maldições. Eu declaro e eu profetizo na vida dos teus filhos o poder da ressurreição, da vida, do renovo, da restauração, da restituição para todo aquele que nele crê. E crê no nome do nosso Senhor Jesus, aquele que morreu e também ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Ele vive, Deus está vivo, Jesus está vivo e o Espírito habita em você. Feliz Páscoa. Eu quero terminar esse culto orando a bênção sacerdotal. Mas antes disso eu queria dizer para vocês, queridos, 50 dias após a Páscoa é o dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. E a partir de amanhã, nesta segunda-feira, nós teremos a cada segunda-feira uma mensagem do pastor Zé Luiz, o nosso mestre aqui da igreja, falando sobre este tema, o tema de Pentecostes. Começa amanhã e irá até a celebração de Pentecostes. Um beijo no seu coração e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo que se chama pelo seu nome, onde quer que eles estejam, até o fim. Em nome de Jesus. Amém.